I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. Eu tô pra começar o vídeo, mas tem um pombo descendo a escada na minha frente, cara. Veio descendo assim, ó, pulando degrauzinho, degrauzinho. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Qual é, pombo? Só de rolé, né? Só no cru-cru de rolé, né? E aí, pessoal, hoje eu tô aqui em York, uma cidade aqui na Inglaterra, um pouquinho mais ao norte, um pouquinho mais frio. E eu vim pra cá pra ver um pouquinho do Natal. Mas antes de eu fazer um videozão aqui da cidade, que eu tô indo atrás de tudo, tentando filmar com esse tempo que não tá muito bom, quero trocar uma ideia com vocês sobre sabedoria quando você é um pouco mais jovem. Desde o vídeo sobre sincronicidade, eu notei uma galera mais jovem chegando no canal, assim, 16, 17 anos, até no início da vida adulta ali, 18, 20 anos. E eu achei muito legal, fiquei muito feliz de ver esse pessoal jovem chegando. Também pessoal de todas as idades, mas é legal ver o pessoal jovem interessado em espiritualidade, interessado em autoconhecimento, interessado em viagem também, mochilão, porque o pessoal foi assistir os vídeos mais antigos aí, das viagens que eu já fiz. E isso fez eu me perguntar o que eu estaria fazendo da minha vida, como que a minha vida seria se com 17 anos eu estivesse assistindo esse tipo de conteúdo, ou se eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje. Desde criança, desde os meus 12 anos de idade, eu falava que queria ser biólogo. Eu cheguei a fazer um pouquinho de mecatrônica na época de ensino médio, né, ensino médio técnico. Depois eu fiz ensino médio técnico em informática, né, foi no que eu me formei ali no ensino médio. Mas eu sempre quis ser biólogo. Eu só fiz o ensino médio técnico porque minha família queria que eu fizesse alguma coisa técnica, porque ia ser melhor para arrumar um emprego. Acabei que eu nunca trabalhei na área, mas é um conhecimento que me ajuda de ir lá aqui a colar com essas coisas de internet, e ser tech savvy, né? Você ter facilidade com o computador e com coisas digitais. E quando eu terminei o colégio com 17 anos, eu fiz vestibular para as universidades públicas, federais, estaduais e tudo mais, e não passei absolutamente nenhuma. Eu era um cara muito acomodado, um aluno muito mediano, passava as coisas raspando, só as matérias que eu gostava, que era geografia, biologia, física, química, português, eu passava bem, e no resto era tipo raspando, se não ficava na prova final ali, independência e recuperação nunca fiquei não, mas a prova final era constante. Mas eu tive a oportunidade, eu tive a sorte de ser de uma família de classe média, e minha família me dá a escolha de fazer exatamente a seguinte pergunta pra mim. Meu pai fez essa pergunta pra mim. Meu filho, quando eu terminei o colégio, né, com 17 anos, meu filho, você não passou no vestibular. Fala pra mim, você quer passar um ano estudando no pré-vestibular pra você tentar no ano que vem? Ou você quer entrar direto na faculdade, porque eu tenho um desconto na faculdade X e eu consigo pagar mais barato e eu consigo pagar os seus estudos? E eu falei, quero fazer a faculdade já, pai. E isso saiu de um sentimento de eu já me conhecer e saber que eu não era dedicado o suficiente, que eu ia completar 18 anos, poder sair, poder fazer as coisas, e eu simplesmente não ia me dedicar um ano da minha vida estudando para poder passar no vestibular. Eu falo isso para vocês sem orgulho nenhum, mas com o objetivo de tentar causar uma conexão com quem quer que seja aí que esteja passando por isso, por essa situação, nessa idade, ou então de se ver com uma pessoa que é acomodada, que não gosta de fazer as coisas, tá com preguiça e que tem outras prioridades. Por exemplo, jogar videogame, jogar LOL, jogar Ragnarok e coisas do tipo. Meu pai fala pra mim que costuma assistir meus vídeos, então desculpa aí, pai, se você tá vendo essa, eu não sabia ainda, mas essa era a verdade na época. Eu não tenho como saber como seria a minha vida se com 17 anos eu soubesse sobre como nós somos parte do todo, como o divino atravessa o meu corpo, se manifesta através de minhas palavras, e o mesmo acontece com todo mundo à minha volta, e que cada indivíduo à minha volta é um reflexo de mim mesmo, para o qual eu posso entender sobre mim mesmo, através das experiências em relação com os outros. Enfim, eu não tenho como saber como seria a minha vida se eu soubesse essas coisas há 14 anos atrás. Talvez eu tivesse feito biologia de qualquer jeito, ou talvez não, tivesse seguido na área de informática, feito linguagem de programação, ou design gráfico, ou qualquer coisa relacionada a computador também, que é uma excelente área para você que quer trabalhar e viajar ao mesmo tempo, quer se tornar um nômade digital. Todas essas áreas relacionadas à informática, a computador, a tecnologia, são excelentes, porque você trabalha simplesmente do seu computador e você pode estar em qualquer lugar do mundo quando você está fazendo. Mas naquela época eu não sabia nada disso, né? Eu não entendia nem de mochilão, nem de viagem, nem de nômade digital, nem de trabalho pelo computador, trabalho remoto, nada disso. Mas tem uma coisa que eu pudesse falar pro Cadu de 17 anos, que independente do caminho profissional que ele desejou trilhar, iria levar ele ao sucesso, iria levar ele a oportunidades inimagináveis e a experiências inimagináveis, dê sempre o seu melhor sem esperar nada em troca.
É muito comum quando a gente é jovem, a gente sentir que o universo gira em torno do nosso umbigo. Que as minhas prioridades são as mais importantes, que tudo que é em torno dos meus interesses, que não são interesses reais, não são interesses pro meu bem, não são interesses pro meu desenvolvimento necessariamente, eles são os mais importantes. E nesse sentido a gente bota o servir, a gente bota as nossas ações ou os nossos reais interesses em segundo plano. Quem nunca fez alguma coisa de maneira desleixada ou de qualquer maneira, ou simplesmente fez a prova porque tinha que fazer e dane-se se tirou 6, se tirou 5, qual era a média da prova ou de qualquer coisa. Quem nunca não se esforçou o suficiente para si mesmo, né? Tô nem falando em relação aos outros, né? Mas para si mesmo. Quem nunca não se esforçou o suficiente pensando em si mesmo. E veja como as nossas palavras são muito limitadas. Quando eu falo esforço, eu não quero dizer a dor, o lutar por alguma coisa. Eu quero dizer o ato de servir, o ato de se doar. Isso que eu estou dizendo como esforço. Se doar em si mesmo, se doar aos seus interesses maiores, seus interesses de longo prazo, ou se doar e se entregar para servir a outra pessoa, as ideias, os benefícios para outra pessoa. Sabe por que isso é tão importante? Porque absolutamente nada que a gente faz é pro outro, cara. Nada. Tudo a gente faz pra gente mesmo, em primeiro lugar. A gente tem que entender enquanto indivíduo que tudo que a gente faz, nós somos os beneficiários finais. Ou os maleficiários, né? Depende do que a gente tá fazendo. Mas nós vamos colher o fruto das nossas ações. Sempre, 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 sempre. Nós estamos interagindo com o universo, cara. Nós estamos manifestando nossa divindade através de nossas ações, através do nosso corpo, dessa ferramenta de realidade aqui, interagindo com as coisas à nossa volta, interagindo com as pessoas à nossa volta. E tudo isso volta pra gente. É natural, é a lei da existência, cara. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não tomar a responsabilidade sobre os nossos atos, ou enquanto a gente não dar o nosso melhor que a gente puder, a gente acaba não colhendo o melhor que a gente tem pra colher. Porque a gente não tá botando esforço. Porra, como é que você quer cultivar uma parada que você não plantou? Tem muitos aspectos na nossa educação, na nossa cultura, na nossa sociedade que fazem a gente desenvolver esse comodismo, essa satisfação medíocre com as nossas ações, com as coisas que a gente conquista na nossa vida. E isso está muito relacionado com a satisfação instantânea, que é ser pago por alguma coisa, ou enfim, receber em troca, sem fazer alguma coisa em troca de alguma coisa, sempre ter uma gratificação, que é o retorno das suas ações, seja uma hora de jogar bola com teus amigos, porque teu pai te liberou depois que você fez seu dever de casa, ou seja qualquer coisa, seja ser um pagamento depois que você vendeu alguma coisa para alguém, qualquer coisa desse tipo, faz a gente pensar que a gente precisa ter gratificação, a gente precisa estar pegando o que a gente vai ganhar, ao mesmo tempo que a gente está dando o que a gente tem para dar. E o único problema disso é que a gente perde a noção de causa e efeito ao longo do tempo. A gente não consegue perceber que as coisas que a gente está colhendo lá na frente foram resultado de ações que foram sendo construídas, investidas. E tá o tempo todo voltando pra gente, só que voltando em aspectos, sabe, transdimensionais, aspectos que a gente não consegue compreender ainda, de maneiras que não estão na nossa capacidade de percepção, cara. É aquela coisa do efeito caos, né, do efeito caos, não é isso? Que o bater da asa da borboleta aqui pode causar um furacão não sei aonde. É exatamente o mesmo princípio. A sua ação aqui de dar o seu melhor na hora de estudar para uma prova, de dar o seu melhor na hora de fazer o trabalho que você tem que fazer sem estar com preguiça, de fazer as coisas com entusiasmo. Entusiasmo, galera, a etimologia da palavra entusiasmo, inspiração divina, estar inspirado por um Deus no momento que você faz alguma coisa. Isso significa entusiasmado, estar entusiasmado. Tudo que a gente faz com amor, com entusiasmo, inspirado pelo divino, tudo que a gente faz querendo dar, querendo doar, querendo dar o seu melhor, querendo servir a si mesmo, querendo servir ao próximo, porra, é obrigatório que você vai colher isso. Não quer dizer que você tem que fazer as coisas esperando que você vai colher e contando os dias para o que quer que seja que você queira, chegue até você. Mas faça porque você está entusiasmado, faça porque você sente que é o que você tem que fazer, que você sabe que é o correto a fazer, sabe? Faça por isso. Galera, nós somos o próprio divino em expansão. Nós somos a própria vida em expansão a cada milésimo de segundo. Nada que acontece à nossa volta é um resultado aleatório, cara. É o resultado das nossas próprias ações, é o resultado de como nós interagimos com o meio à nossa volta. E, porra, por que eu tô me emocionando, cara? Deixa eu fazer meu vídeo.
esse tópico é pesado, galera. Esse tópico é mais intenso do que parece. A minha primeira experiência sobre a ayahuasca me ensinou um pouco melhor sobre isso. E eu gostaria até de fazer um vídeo falando pra vocês sobre a primeira experiência. Eu já fiz outros vídeos sobre a ayahuasca, mas não falei ainda sobre a primeira experiência. Então, se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Esse assunto, ele me toca muito porque ele foi um dos aprendizados mais profundos que eu tive lá no início da minha jornada, em 2015, minha jornada de autoconhecimento, e que foi uma pessoa muito especial, que tentou passar pra mim durante 7 dias, e eu não conseguia passar, eu não conseguia absorver o que ela estava falando, e quando ela conseguiu, de fato, botar de uma maneira, explicar de uma forma que eu entendi o valor que é você se doar, o valor que é você dar o seu melhor e servir ao próximo sem esperar nada em troca, porque você não precisa esperar nada, cara, vai voltar de qualquer forma, seja na hora, em formato de pagamento, ou seja daqui a um mês, ou seja daqui a um tanto tempo. As coisas acontecem de maneira não linear, a gente não consegue prever. Na hora que eu entendi isso, cara, eu chorei tanto, mas chorei tanto. Eu fiquei até desidratado. E eu ainda vi um meteoro passando no céu, cara, na hora. Um meteoro, na estrela cadente não, demorou uns 5 segundos, assim, uma bola de fogo verde cortando o céu. Eu tava dirigindo a van, fazendo uma road trip na Austrália. Na época, esse entendimento mudou muito a minha forma de me relacionar com os outros, né, de servir, de me doar, de querer fazer parcerias, de querer ajudar o próximo, de querer fazer as coisas por amor, por entusiasmo, sem esperar nada em troca, e saber, por consciência, não esperando isso, mas saber que a coisa vai voltar pra mim em algum momento. Dane-se, não sei nem o que é que vai voltar, mas eu sei que vai voltar. Então fazia de qualquer forma. E me ajudou muito na minha viagem, me ajudou muito mesmo. Mas depois de um tempo, eu ainda tive minha primeira experiência com a ayahuasca, que aí o aprendizado veio até através de uma peia, veio até mais pesado, mas eu entendi também. É uma jornada, assim, minha, pessoal, assim, muito... Aí, volta, vem na hora. Muito pessoal, assim, esse assunto, assim, do, porra, faça o melhor que você pode sempre, você é o resultado das suas ações, você vai colher tudo daquilo que você está fazendo. Esse é um conhecimento, assim, galera, transcendental, e seria muito incrível saber disso com 17 anos. Fora isso, no nosso país a gente tem 2 grandes problemas, 2 grandes características que também não contribuem com nada disso, não contribuem com esse crescimento, né, com essa sabedoria, com esse conhecimento que eu tô falando pra vocês aqui, e que seria também excelente saber disso com 17 anos. Um deles é, você não precisa dar jeitinho nas coisas. Isso é uma coisa que é natural do brasileiro, do carioca. Eu sou carioca, eu não sei se você sente que você tem isso, mas a gente tem muito disso culturalmente, da gente querer se dar bem, da gente querer, sabe, ser mais ou menos ali oportunista. Quando a gente puder dar um jeitinho pra fazer as coisas, a gente dá um jeitinho, e isso é enganar a si mesmo, enganar a abundância no seu próprio fluxo, porque se você acha que você precisa fazer coisas de uma determinada maneira mais esperta, em detrimento de outra pessoa, pra você se dar bem, brother, você não tá fazendo as coisas certas não, vai voltar pra você não sabe nem como, esse que é o pior. E o segundo problema é que no nosso país a gente não é nem culturalmente, nem academicamente educado ou inspirado a criar, a empreender, a criar novas oportunidades, a criar novos empregos, a fazer coisas que não foram pensadas antes. Pô, o sonho de 90% dos brasileiros é passar no emprego público para nunca mais precisar se preocupar com um emprego na vida, né? Não é nem com o objetivo de passar para um emprego específico, que é uma coisa que ele ama, que ele deseja, que ele sente entusiasmo, mas simplesmente para não precisar mais se preocupar com dinheiro. Eu não vou falar aqui que empreender não é para todo mundo, porque eu acredito que sim, pode ser para todo mundo, mas nem todo mundo já tem as competências mentais e emocionais que são necessárias para você criar coisas, para você ter a coragem suficiente de ir contra o padrão, criar oportunidades, criar novas formas de ganhar dinheiro, criar um novo negócio, ou ter o seu próprio projeto, coisas assim. Você vai precisar ter competências emocionais e mentais para isso. Mas talvez quem diga que não é para todo mundo é porque vê que nem todo mundo tem essas competências, mas eu acho que qualquer pessoa pode desenvolver essas competências, que é basicamente estabilidade emocional, persistência, resiliência, coragem. Tudo isso é necessário para você criar seu próprio projeto. E não são características que a gente desenvolve na nossa cultura, que a gente é inspirado a fazer. A gente não admira grandes empreendedores na nossa cultura, cara. A gente admira os grandes atletas, né? Muito mais do que qualquer grande empreendedor. E quando eu falo empreendedor, não é porque o cara é uma pessoa de negócio, mas pensa, uma pessoa que criou alguma coisa, ela criou oportunidade para, às vezes, milhares de pessoas, cara. E muitas vezes, mais do que isso, ela solucionou um problema da sociedade. Então, se eu soubesse de tudo isso com 17 anos, uma coisa eu tenho certeza, eu nunca teria arrumado um emprego.
Eu nunca teria. Eu já trabalhei em vários empregos na minha vida, já trabalhei como biólogo, já trabalhei como educador ambiental, já trabalhei como analista ambiental de empresas, enfim, já trabalhei com uma porrada de coisa. E eu nunca teria trabalhado nessas empresas. Eu teria, desde o início, criado o meu próprio negócio, pensado em alguma coisa fora da caixa para eu poder criar uma oportunidade para mim mesmo e trilhar o meu caminho ali, dando o meu melhor, fazendo tudo que eu posso fazer para criar oportunidades para mim, para outras pessoas e soluções para outras pessoas. Era isso que eu teria feito com 17 anos, se eu soubesse o que eu sei hoje. E não apenas pelo desejo, pela ambição profissional, mas pela oportunidade que eu teria de trabalhar com aquilo que eu acredito, de trabalhar com aquilo que eu sei que é o meu chamado, que eu sinto que é o meu chamado, porque se eu sei o que eu sei hoje naquela época, eu saberia o que é o meu chamado. Hoje eu sinto que o meu chamado é inspirar, motivar pessoas, cara, é passar conhecimento, é passar sabedoria, é aprender, digerir. O que eu sei fazer bem mesmo, cara, é pegar uma parada complexa, estudar aquele negócio, mastigar aquilo ali, entender e passar de uma forma mais fácil. É ensinar. Eu gosto pra cacete de fazer isso, é o que eu gosto de fazer e é o que você vai me ver fazendo aí durante muitos anos. A principal mensagem que eu quero passar pra você aqui nesse vídeo é que quanto antes a gente entender, se eu tivesse entendido lá com meus 17 anos, quanto antes a gente absorver esse conhecimento de que a vida que eu levo, tudo que acontece à minha volta, o meu universo é um resultado das minhas ações, quanto antes eu desenvolver essa responsabilidade e essa sabedoria de querer fazer tudo que eu posso fazer para todo mundo à minha volta, sem esperar nada em troca, porque eu sei que a vida funciona assim e eu vou colher os resultados disso. Eu tenho certeza que quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente começa a colher os frutos, mais cedo a gente começa a viver em fluxo com essa abundância que permeia a gente, que vive à nossa volta, que está o tempo todo acontecendo e a gente simplesmente não colhe, a gente simplesmente não observa. Porque a gente não trabalha nessa direção. Como eu disse, se você não está plantando, você não vai colher, cara. Hoje eu entendo isso, eu vivo isso e eu sei que a oportunidade de eu estar aqui nesse lugar aqui agora, de eu estar aqui nesse país, de eu estar fazendo, ter feito as coisas que eu já fiz na minha vida, ir para os lugares que eu já fiz, as oportunidades que eu já tive de trabalho, os lugares que eu já visitei, as experiências mágicas que eu já tive na minha vida, que eu sou muito grato, foram resultado de eu ter esse entendimento. Porque antes a minha vida era bem diferente. E novamente o meu convite para você é experienciar. A gente está aqui nessa terra para aprender através das nossas experiências. Então pega o que eu estou te falando aqui, absorve o que faz sentido para você e tenta botar em prática. Que eu tenho certeza que o universo vai se organizar magicamente para te mostrar que você está no caminho certo. E aí você vai entender, através da sua experiência, beleza? Se você tem alguma coisa que você contaria para você mesmo com 17, 18 anos, o que você gostaria de falar para ele? Eu gostaria de falar para si mesmo, para ele ou para ela, se você estivesse de frente consigo há tantos anos atrás. Escreve aqui embaixo para mim nos comentários, compartilha comigo a sua sabedoria também, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Compartilha esse vídeo aqui com algum amigo, com quem você acha que essa mensagem vai ressoar, com um sobrinho, meu sobrinho, espero que esteja assistindo também, vou mandar para você, hein, guri? Com seu primo menor, com seu irmão, enfim, com quem quer que seja, que faça sentido aí no seu caminho. E se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o like aí que sempre ajuda, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um abração aí. Se joga, cara. Galera, esse prédio lindo aqui do meu lado é a biblioteca da cidade. E olha a mureta do local. As ruínas aqui medievais, cara. Que isso, que cidade incrível. Que parque incrível. Olha só a biblioteca já é cercada de uma puta mureta. Esse prédio aqui deve ter uns 200, 300 anos também. Não, uns 200 anos, tem cara de Revolução Industrial.